Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. No topo de uma colina isolada, cercada por árvores que se retorcem como mãos em súplica, repousa a icônica igreja de Helltown. Com janelas quebradas e uma fachada que parece lutar contra o passar do tempo, esta igreja abandonada é o centro de alguns dos relatos mais perturbadores da região. Embora construída para ser um local de paz e reflexão, tornou-se um epicentro de medo e mistério. De longe, a igreja parece uma ruína comum. No entanto, ao se aproximar, visitantes frequentemente relatam uma mudança inexplicável no ambiente. O ar parece ficar mais denso, e os sons da floresta cessam, como se a natureza recuasse diante da presença do edifício. Alguns afirmam ouvir cânticos vindos de dentro, mesmo quando o local está vazio. Outros relataram sentir uma presença observadora, como se olhos invisíveis os seguissem desde o momento em que colocam os pés na colina. A história da igreja é envolta em controvérsias. Construída no início do século XIX, ela foi um centro de atividades comunitárias, até que, de acordo com registros vagos, foi abruptamente abandonada em meados do século XX. Não há explicação oficial para o fechamento, mas teorias não faltam. Algumas sugerem que a igreja foi profanada por cultistas satânicos que utilizavam o local para rituais macabros. Outras alegam que a comunidade local foi expulsa após uma série de eventos inexplicáveis, como desaparecimentos e mortes misteriosas. Os rumores de cultos satânicos foram alimentados por símbolos gravados nas paredes internas da igreja. Embora desgastados, ainda são visíveis formas que se assemelham a pentagramas e marcas que alguns interpretam como inscrições demoníacas. Uma das lendas mais conhecidas conta que, durante a década de 1970, um grupo de exploradores encontrou velas derretidas e restos de ossos dispostos em um círculo no altar. Desde então, o local passou a ser evitado, mesmo pelos moradores mais corajosos de Helltown. A torre da igreja, com seu sino enferrujado, também é motivo de temor. Dizem que o sino toca sozinho em noites de lua cheia, ecoando pela floresta como um chamado sombrio. Um casal que visitou o local em 1995 relatou ter ouvido o som do sino, enquanto explorava a área. Quando olharam para cima, viram uma figura escura parada na janela da torre. Eles fugiram imediatamente, mas afirmaram que, durante semanas após a visita, tiveram pesadelos recorrentes, com uma presença sombria. Outro ponto intrigante é o caminho de pedras que leva à igreja. Durante o dia, parece ser apenas um trajeto desgastado pelo tempo, mas à noite, as pedras brilham fracamente, emitindo uma luz azulada. Alguns visitantes descreveram uma sensação estranha ao caminhar por ali, como se o caminho estivesse guiando-os contra sua vontade. Há relatos de pessoas que ouviram sussurros enquanto subiam o caminho, com palavras incompreensíveis que pareciam vir diretamente de dentro de suas mentes. Um dos relatos mais assustadores sobre a igreja envolve uma exploradora solitária chamada Sarah. Em 2003, Sarah decidiu investigar o local para um projeto universitário sobre lendas urbanas. Durante sua visita, ela encontrou um diário antigo em uma das bancadas. As páginas, embora deterioradas, estavam cheias de anotações sobre conversas com o além e um portal que conecta mundos. De acordo com Sarah, quando ela começou a folhear o diário, ouviu passos vindo do altar. Olhando para lá, viu uma figura encapuzada parada em silêncio. Desesperada, ela deixou o diário e fugiu. Quando retornou com amigos para recuperar o objeto, ele havia desaparecido. Os céticos, como sempre, oferecem explicações racionais. Para eles, a igreja é apenas mais uma ruína marcada pelo vandalismo e pelo sensacionalismo. Os símbolos podem ser obras de adolescentes entediados, e os sons, produtos da imaginação exacerbada de visitantes. No entanto, os moradores mais antigos de Helltown preferem evitar a colina, recusando-se a falar muito sobre o lugar.
Seja por medo ou superstição, a igreja no topo da colina permanece como um lembrete silencioso de que Helltown não é apenas um lugar, mas uma entidade que vive e respira por meio de seus mistérios. E, para aqueles que ousam explorar a igreja, o silêncio ao redor é a primeira indicação de que algo ou alguém está observando. No coração de Helltown, há uma área envolta em um mistério ainda maior do que a própria cidade, a névoa que engole. Esse fenômeno é o mais temido por qualquer um que tenha coragem de adentrar as florestas e montanhas ao redor de Helltown. É um manto espesso e impenetrável que surge de repente, obscurecendo a visão e distorcendo a realidade. Aqueles que tiveram o infortúnio de entrar nessa névoa relatam experiências que desafiam a lógica, como se o tempo e o espaço deixassem de ter significado. Os relatos sobre a névoa começaram a surgir logo após a evacuação de Helltown nos anos 1970. A princípio, eram apenas histórias de caçadores e moradores locais, mas com o passar dos anos, a quantidade de relatos aumentou, e a situação se tornou mais enigmática. De acordo com as testemunhas, a névoa pode surgir de maneira inexplicável e sem aviso, envolvendo uma área inteira em questão de minutos. O mais estranho é que ela parece ter uma vontade própria muitas vezes, ela aparece apenas para aquelas pessoas que procuram por ela, como se estivesse à espera de algo. Um dos primeiros casos documentados aconteceu em 1976, quando um grupo de exploradores decidiu investigar uma das montanhas ao redor de Helltown. Quando chegaram ao topo, não havia névoa em vista, mas ao começarem a descer, ela se formou repentinamente à sua volta. O grupo tentou retornar, mas a névoa parecia estar em constante movimento, alterando o caminho e fazendo-os se perderem. Durante horas, eles andaram sem rumo, sem conseguir encontrar a saída. Relataram que o som ao redor era abafado, e as árvores, apesar de estarem ao alcance da vista, pareciam distorcidas e irregulares. O mais perturbador, no entanto, foi o que aconteceu com um dos membros do grupo. Um dos exploradores, chamado Peter, simplesmente desapareceu no meio da névoa, sem deixar vestígios. Seu grito de socorro foi ouvido por alguns segundos, mas logo se dissipou, como se o som fosse engolido pela própria névoa. Os outros membros do grupo, aterrorizados, conseguiram sair da névoa e retornar ao ponto de partida, mas Peter nunca foi encontrado. Ele se tornou uma das muitas vítimas do que os moradores começaram a chamar de a névoa que engole. Desde então, há uma série de lendas que envolvem desaparecimentos misteriosos e encontros sobrenaturais relacionados a esse fenômeno. Alguns dizem que a névoa é uma entidade inteligente, um tipo de guardião de Helltown, que seleciona suas vítimas com base em algo que ainda não compreendemos. Outros afirmam que a névoa é uma espécie de portal para outra dimensão, um lugar onde o tempo não passa e a realidade é distorcida. Os céticos, por sua vez, falam sobre a possibilidade de um fenômeno meteorológico incomum, como nevoeiros densos causados por condições atmosféricas raras. No entanto, isso não explica o comportamento peculiar da névoa, que parece ter uma consciência própria. Existem também relatos de pessoas que afirmam ter encontrado não apenas a névoa, mas também algo mais, uma presença que observa, aguarda. Alguns contaram que sentiram uma pressão psicológica intensa, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Outros afirmaram ouvir sussurros e vozes que pareciam ecoar no ar, mas nunca conseguiam localizar a fonte. A maioria dessas vozes falava em línguas que ninguém reconhecia, mas uma frase repetida frequentemente surgia: "Você não deve estar aqui." A experiência de entrar na névoa também parece afetar os visitantes de maneira profunda. Muitos que retornam relatam sentir uma sensação de vazio absoluto, como se parte de sua alma tivesse sido retirada. A sensação de desorientação mental persiste por dias ou até semanas, e alguns afirmam ter dificuldades para distinguir entre o sonho e a realidade. Para os mais sensíveis, a névoa não apenas altera a percepção física, mas também emocional, deixando uma marca psicológica profunda, uma sensação de perda irreparável. Em uma das histórias mais recentes, em 2010, um jovem chamado Jake decidiu filmar uma série de vídeos investigativos sobre Helltown e seus mistérios. Durante uma de suas expedições, ele entrou na névoa com a intenção de capturar qualquer fenômeno anômalo. O que aconteceu a seguir foi documentado em seu último vídeo. Ele caminha pela névoa,
observando as distorções e ruídos, até que, de repente, algo o chama. Na gravação, sua voz é ouvida dizendo: "O que é isso?" Depois disso, ele desaparece completamente da filmagem. A câmera continua gravando, mas o áudio se torna inaudível, e a tela se enche de interferência. Genk nunca foi encontrado, e sua câmera foi a única coisa que restou. Os residentes de Helltown evitam até mesmo se aproximar da área onde a névoa é mais comum. Eles falam sobre um tipo de marcação invisível, uma sensação de que a névoa escolhe suas vítimas, como se estivesse esperando algo ou alguém. Os mais antigos de Helltown acreditam que essa névoa é uma representação das almas perdidas da cidade, uma manifestação do sofrimento coletivo causado pelas tragédias e mistérios não resolvidos. A névoa que engole é, para muitos, o último grande enigma de Helltown, um fenômeno natural, uma força sobrenatural ou, talvez, algo que transcende a compreensão humana. O que se sabe é que, para aqueles que são tocados por ela, o mundo nunca mais será o mesmo. Se você seguir o rio que serpenteia pelas florestas ao redor de Helltown, chegará a um local isolado e profundamente perturbador, o Lago do Desespero. Localizado a vários quilômetros das áreas mais habitadas de Helltown, esse lago tem sido um ponto de interesse e terror para aqueles que se aventuraram nas regiões mais remotas. Conhecido por sua água escura e calma, o Lago do Desespero carrega uma reputação de ser um local onde o desespero se torna palpável, e onde as lendas mais aterrorizantes da cidade ganham vida. A origem do lago é envolta em mistério. Há pouco registro histórico sobre ele, mas muitas teorias circulam na comunidade local. Algumas afirmam que o lago é resultado de uma antiga mina de carvão, cujos buracos subterrâneos foram inundados com o tempo, criando o corpo de água. Outras teorias mais sombrias sugerem que o lago foi formado após uma tragédia indescritível, um evento de grande sofrimento e morte, que deixou uma marca indelével na região. Seja qual for a origem, o que se sabe é que este lago tem uma presença única, uma sensação de aflição, que paira no ar ao seu redor. A primeira coisa que atrai a atenção de quem visita o lago é a água. Embora de aparência tranquila, ela possui uma tonalidade negra que parece absorver a luz, refletindo tudo ao seu redor, de forma distorcida. A superfície do lago raramente está calma, sempre agitada por pequenos redemoinhos que se formam e desaparecem em segundos. Aqueles que tentam nadar ou se aproximar demais, afirmam que a água parece puxá-los, como se o próprio lago tivesse vida própria. Alguns dizem que, quando você se aproxima demais da margem, pode ouvir vozes vindo debaixo de água, vozes desesperadas que chamam por socorro, mas quando você tenta entender, elas se tornam inaudíveis, abafadas pelo som da água. Em 1988, um grupo de pescadores locais teve um encontro macabro, enquanto passavam uma noite à beira do Lago do Desespero. Eles estavam em uma pequena embarcação, tentando pescar em suas águas misteriosas. Durante a noite, enquanto um deles se afastava para acender uma fogueira na margem, os outros começaram a ouvir um som peculiar, vindo da água, algo como passos, suaves e arrastados. Quando olharam para o centro do lago, viram uma figura sombria emergindo das profundezas, subindo lentamente à superfície. A figura parecia humana, mas seu corpo estava distorcido, como se estivesse em decomposição. Eles tentaram remexer a embarcação e fugir, mas algo os impediu, como se a própria água os estivesse prendendo. Quando finalmente conseguiram voltar à margem, o homem que estava perto da fogueira havia desaparecido. Não deixou rastros, apenas a fogueira apagada e o som da água movendo-se em silêncio. Nos anos seguintes, o número de pessoas desaparecidas ao redor do Lago do Desespero aumentou. Algumas desapareceram enquanto exploravam as margens do lago, outras durante tentativas de pesca, ou mesmo nadando em suas águas. O mais estranho é que, em muitos desses casos, não havia sinais de luta ou de violência. As pessoas simplesmente sumiam, como se a água tivesse levado suas almas, e seus corpos nunca eram encontrados. As famílias das vítimas relatam frequentemente sonhos vívidos e pesadelos em que veem seus entes queridos, chamando por socorro do fundo do lago. O mistério mais recente envolvendo o lago ocorreu em 2015, quando uma equipe de documentaristas decidiu investigar o local para uma série sobre fenômenos inexplicáveis. A equipe passou semanas preparando a expedição, mas logo ao chegarem no lago, começaram a relatar experiências desconcertantes.
Durante as gravações, as câmeras começaram a falhar sem motivo aparente, e sons inexplicáveis começaram a ser captados, como se algo estivesse se movendo rapidamente sob a água. Quando a equipe tentou investigar mais profundamente, o líder da expedição, um homem chamado David, desapareceu misteriosamente. Sua última gravação mostra uma cena perturbadora: David se aproximando da água, olhando fixamente para ela, enquanto um som abafado de respiração pode ser ouvido ao fundo. Ele então se vira para a câmera e diz, em voz baixa: "Eles estão aqui." Depois disso, a gravação é cortada, e a câmera é encontrada vazia, com apenas a imagem turva do lago refletindo a noite. Muitos locais de Helltown, como o cemitério e a igreja, têm uma aura de mistério e medo, mas o Lago do Desespero parece ser o único local onde o próprio ambiente se torna uma entidade viva. Os moradores evitam o lago a todo custo, alertando os poucos turistas que ainda se aventuram pela região, para nunca se aproximarem da água. Disse que, se você ouvir as vozes emergindo do lago, você já está condenado. Não há saída. Uma teoria que tem ganhado força nos últimos anos é a ideia de que o Lago do Desespero é uma espécie de buraco negro emocional, onde as tragédias, sofrimentos e desesperos do passado se acumulam e criam uma energia sobrenatural que prende as almas perdidas. Alguns acreditam que as vítimas que desaparecem no lago se tornam parte dessa energia, suas essências sendo eternamente puxadas para as profundezas. Independentemente da verdade por trás dessas lendas, o Lago do Desespero continua sendo um dos locais mais temidos de Helltown, um lugar onde o desespero, o medo e o mistério se encontram, esperando por aqueles que ousam se aproximar demais de suas águas. Há um lugar em Helltown que poucos conhecem, mas que se tornou uma espécie de lenda urbana entre os moradores mais antigos da cidade. O Refúgio das Almas Perdidas não é um local físico, mas uma entidade do próprio espírito de Helltown, uma construção mental de dor e sofrimento, que existe em um plano diferente da nossa realidade. Não se sabe ao certo como ou quando esse lugar foi formado, mas os relatos indicam que ele está diretamente relacionado às tragédias que assolaram a cidade ao longo dos anos. O refúgio não é um lugar que você pode simplesmente encontrar, como o Lago do Desespero, ou a igreja abandonada. Ele só aparece para aqueles que estão à beira da morte, ou para aqueles que carregam uma dor insuportável, um sofrimento tão profundo, que a própria alma é atraída para o seu centro. Há aqueles que o chamam de o limbo de Helltown, uma dimensão onde as almas perdidas se encontram, presas em um ciclo eterno de agonia e desespero. As histórias sobre o refúgio começaram a surgir nos anos 80, quando alguns moradores afirmaram ter experiências sobrenaturais intensas. Eles falavam sobre visões de uma casa velha e deteriorada, onde vozes sussurravam incessantemente, chamando-os para dentro. Aqueles que se atreveram a se aproximar da casa, relatam que a estrutura parecia mudar à medida que se aproximavam, com paredes que pareciam encolher e portas que se fechavam sozinhas. Para muitos, o simples fato de olhar para a casa causava uma sensação de perda irreparável, como se estivessem vendo algo de dentro de um pesadelo. A primeira pessoa a documentar o refúgio das almas perdidas foi uma jovem chamada Lisa, que morava em uma das áreas periféricas de Helltown. Ela começou a ter sonhos recorrentes sobre a casa, sonhando com uma mansão decadente e sombria, com corredores sem fim e portas que levavam a lugares impossíveis de descrever. Os sonhos de Lisa começaram a se intensificar, e ela sentia uma sensação crescente de que a casa estava tentando chamá-la. Em um dos seus relatos, ela descreveu como se sentisse uma pressão crescente em sua cabeça, como se uma força invisível estivesse a conduzindo para dentro da casa. Foi então que, um dia, sem aviso, ela desapareceu. Quando seus amigos e familiares começaram a procurar por Lisa, muitos relataram sentir uma sensação de déjà vu, enquanto caminhavam pelas ruas e campos ao redor de Helltown. Um deles, um amigo de infância chamado Tom, disse que, durante a busca, teve uma visão. Ele viu Lisa, mas não em forma humana, mas como uma sombra indistinta, flutuando em direção a um lugar que ele não conseguiu identificar. O ponto onde ele viu a sombra era exatamente no local onde Lisa havia dito, semanas antes, que viu a casa. Após o desaparecimento de Lisa, muitos começaram a investigar e a relatar encontros com o refúgio. Alguns afirmavam ver a casa em seus sonhos, outros sentiam uma presença quando estavam sozinhos em áreas isoladas.
O mais estranho era que esses encontros pareciam ocorrer apenas à noite, e ninguém jamais foi capaz de se aproximar da casa, sem sentir uma paralisante sensação de medo. Para aqueles que se aproximaram o suficiente, o refúgio não era apenas uma casa abandonada. Ele era um presídio de almas, onde cada quarto, cada corredor, parecia estar preso ao sofrimento de um espírito condenado. Em 1995, o investigador paranormal Charles Bacon, conhecido por sua série de documentários sobre lugares assombrados, decidiu visitar Helltown e explorar o refúgio das almas perdidas. Bacon entrou na cidade com a intenção de investigar as histórias sobre a casa, e ele não demorou a relatar um encontro perturbador. Bacon filmou um vídeo no qual dizia sentir uma pressão insuportável em sua mente e uma sensação de estar sendo observado por algo invisível. Na gravação, sua voz tremia quando ele se aproximava de um campo vazio, onde parecia ver a silhueta da casa à distância. No entanto, ao tentar se aproximar, ele foi repentinamente interrompido por uma voz rasgada, que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. A voz disse: "Você não pode sair. Nunca mais." O restante da gravação é caótica. Bacon foi encontrado inconsciente horas depois, sem memória do que ocorreu e com sinais claros de trauma psicológico. Ele nunca voltou a mencionar o refúgio das almas perdidas, e, após a experiência, sua carreira como investigador paranormal foi drasticamente afetada. Muitos especulam que ele foi marcado pela presença das almas perdidas, e que o refúgio, ao tomar conhecimento de sua tentativa de desvendá-lo, de alguma forma o aprisionou, deixando-o com um vazio permanente. O refúgio, portanto, não é simplesmente uma casa. É uma manifestação do próprio sofrimento coletivo de Helltown, um lugar onde os desesperados, aqueles que não têm mais esperança, podem ser atraídos para viverem uma eternidade de dor, como almas errantes sem fim. A casa em si pode nunca ser encontrada ou talvez esteja em constante movimento, existindo apenas onde e quando as almas mais desesperadas são chamadas. Há uma teoria crescente entre os estudiosos de fenômenos sobrenaturais, que sugere que o refúgio das almas perdidas é uma dimensão de retenção para aqueles que morreram de maneiras trágicas e violentas. Quando uma alma se perde em Helltown, é atraída para esse lugar, como se o sofrimento gerado por uma tragédia coletiva criasse uma fenda na realidade, onde as almas condenadas ficam presas em um ciclo interminável de tormento. O refúgio pode ser visto como o epicentro dessa energia sobrenatural, onde não há escape, apenas a repetição de um tormento eterno. A cidade de Helltown, com todas as suas sombras e horrores, parece estar à beira da extinção. Ao longo das décadas, as almas que residem em suas ruas e nos arredores da cidade se tornaram tão entrelaçadas com o sofrimento de seu ambiente, que o próprio lugar parece ter se desgastado e perdido sua forma humana. Os edifícios estão em ruínas, as florestas ao redor engoliram grande parte das construções, e a natureza parece se reapropriar do que uma vez foi uma cidade viva. No entanto, em meio a essa decadência, existe um fenômeno curioso e inexplicável: uma última luz. Aqueles que ainda visitam o local, ou aqueles que vivem nas proximidades, em lugares remotos da região, afirmam ver uma luz fraca e intermitente, como um farol, no centro de Helltown durante a noite. É uma luz que não parece seguir as regras da física, um brilho que não vem de nenhuma fonte óbvia, como lâmpadas ou lanternas. Para os habitantes, a luz é um mistério, uma chama de esperança, ou talvez um sinal de algo muito mais sinistro. A primeira menção da última luz foi registrada em 2007, quando um ex-morador de Helltown, conhecido como Michael Dawson, retornou à cidade após uma década de ausência. Michael havia fugido da cidade após o desaparecimento de sua irmã mais nova, Emma, que simplesmente sumiu em uma noite de tempestade. Na época, a polícia local não conseguiu encontrar qualquer vestígio de Emma, e suas investigações foram abandonadas. Michael sempre acreditou que algo sobrenatural estava envolvido no desaparecimento de sua irmã, mas os moradores da cidade, amedrontados e cansados de tanto sofrimento, preferiram ignorar a situação. No entanto, anos depois, Michael decidiu voltar, não apenas para procurar por respostas, mas para encontrar o que restava da cidade de sua infância. Ao chegar à cidade, ele se viu desorientado. O que antes fora uma comunidade vibrante, cheia de casas e ruas, agora era um amontoado de ruínas.
Os poucos moradores restantes estavam reclusos, com rostos envelhecidos e olhos vazios. Eles não falavam sobre o que acontecera com Helltown, apenas murmuravam sobre o fim. Mas, durante uma noite fria, enquanto caminhava pelas ruínas de sua antiga casa, Michael notou uma luz distante. Ela brilhava fraca, mas claramente visível, no centro da cidade. A luz parecia pulsar, como se fosse um sinal. Ele seguiu na direção dela, mas quanto mais se aproximava, mais a sensação de medo se intensificava. Era como se a própria cidade estivesse tentando impedi-lo de chegar perto. Michael relatou que, à medida que se aproximava da luz, começou a sentir uma pressão crescente em sua cabeça. Suas pernas ficaram pesadas, como se estivesse sendo puxado para o chão. Ele olhou ao redor e viu sombras se movendo entre as ruínas, sombras que não pertenciam a nada físico. Foi então que ele ouviu um sussurro: "Você não deveria estar aqui." Sem entender o que estava acontecendo, ele ignorou o aviso e continuou em direção à luz. Quando finalmente chegou ao centro da cidade, ele se deparou com o que parecia ser uma antiga praça. No meio dessa praça, uma pequena lâmpada pendia de um poste enferrujado, a única fonte de luz visível em quilômetros. Michael se aproximou e viu algo ainda mais perturbador: um pedaço de papel sujo, preso ao poste, com as palavras "Ela está aqui" escritas de forma desordenada. Foi nesse momento que a luz começou a intensificar-se. Ela piscou violentamente, e Michael sentiu uma presença ao seu redor, uma presença que parecia estar se formando. Ele olhou para os lados, mas não viu nada, exceto as sombras que se estendiam nas paredes das construções desmoronadas. Mas então, no reflexo da luz, ele viu uma figura, a silhueta de uma mulher, de cabelos longos e desgrenhados, olhando diretamente para ele. Michael reconheceu imediatamente os traços de sua irmã, Emma. Ela estava ali, mas não era mais humana. Seu corpo estava desfigurado, suas mãos e rosto cobertos de marcas de algo que ele não podia compreender. Ela parecia estar presa entre dois mundos, entre a vida e a morte. Antes que ele pudesse se mover, a luz começou a pulsar de forma frenética. As sombras ao seu redor se tornaram mais densas, e ele sentiu uma dor indescritível, como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Michael tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. A luz agora estava cegante, e as sombras começaram a se aproximar, cercando-o. Em um último esforço, ele gritou pelo nome de sua irmã, mas a única resposta foi um eco distante. O chão sob seus pés começou a se desintegrar, e tudo ao redor dele se desfez, deixando-o preso no vazio. Quando os moradores mais próximos de Helltown começaram a procurar por Michael, o que encontraram foi ainda mais perturbador. Eles encontraram suas roupas, completamente intactas, no centro da praça, mas não havia vestígios de Michael. Nada mais além da luz, que agora se apagava lentamente. O mistério da última luz persiste até hoje. Ninguém sabe o que ela representa, se é um farol para as almas perdidas, uma manifestação de esperança, ou um sinal de que a cidade está finalmente condenada. O que se sabe é que ela é o último vestígio de vida em uma cidade que já foi dominada pela morte e pelo desespero. Aqueles que se aventuram em Helltown depois do anoitecer podem vê-la, mas poucos ousam se aproximar. Aqueles que a seguem, como Michael, frequentemente desaparecem, absorvidos pela luz ou pelas sombras que a cercam. Para os que ainda vivem, a luz é um lembrete de que Helltown não está realmente vazia, ela ainda está viva, e espera por aqueles que têm o destino de sucumbir ao seu abraço. Helltown, uma cidade que nunca deveria ter existido, mas que insiste em viver em cada história, cada sombra, e em cada alma perdida que ousa cruzar seu caminho. A última luz que brilha em seu centro é o único vestígio de um mistério que talvez nunca seja resolvido, uma chama que se apaga e se acende, esperando por quem se atrever a buscar a verdade. Mas a pergunta persiste: o que acontece quando você finalmente encontra o que está perdido em Helltown? A cidade não quer respostas, ela quer ser lembrada, e talvez isso seja a coisa mais assustadora de todas. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.